Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. A estreia do Uzbequistão na Copa do Mundo. A análise dos primeiros jogos das campeãs do mundo. Como as questões culturais e religiosas influenciam dentro do campo. E na reportagem do dia, o contexto social e político da República Democrática do Congo. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A quarta e última seleção estreante entrou em campo e quem traz os detalhes de mais uma partida histórica é a repórter Giovana Souza. A Copa do Mundo de 2026 ganhou nesta quarta-feira um novo capítulo histórico. O Uzbequistão fez sua estreia em mundiais contra a seleção da Colômbia, no estádio de Azteca, e levou pela primeira vez a Ásia Central ao maior torneio de futebol. O país se tornou a primeira nação da região a conseguir uma classificação para a Copa do Mundo, após décadas de tentativas e quase classificações nas eliminatórias asiáticas. Do outro lado, a Colômbia chegou à Copa liderada por um velho conhecido do torneio. Aos 34 anos, James Rodríguez disputa sua terceira Copa do Mundo e segue como uma das principais referências técnicas da seleção colombiana. Em campo, a experiência colombiana falou mais alto. A Colômbia venceu por 3-1, com gols de Daniel Muñoz, Luiz Dias e Hamilton Campas. O Uzbequistão marcou com Abosbek Faizullaev, que entrou para a história ao anotar o primeiro gol do país em Copas do Mundo. Apesar da derrota, a seleção uzbek fez uma partida competitiva e chegou a empatar o jogo no segundo tempo. Independente do resultado, o dia já entrou para a história do país. A estreia mundialista representa a consolidação de um projeto esportivo que vem sendo construído há anos e que agora ganha visibilidade global. A participação uzbek representa muito mais do que um feito esportivo. Localizado entre China, a Rússia e o Oriente Médio, o Uzbequistão ocupa uma posição estratégica em uma das regiões mais importantes da Euroásia. Desde a independência da União Soviética em 1991, o país busca aumentar sua presença internacional e busca o esporte como uma ferramenta de projeção global. O técnico Fábio Cannavaro definiu a participação no Mundial como um momento histórico para o futebol uzbek e destacou a oportunidade de apresentar ao mundo a cultura e a identidade do país. A estreia do Uzbequistão simboliza a ampliação das fronteiras do futebol global. Mais do que buscar resultados, o país entrou em campo para apresentar ao mundo uma região que raramente ganha destaque nos grandes eventos esportivos internacionais. Giovana Souza para o Diário da Copa. Análise. Com o fim da primeira rodada da fase de grupos, chegou a hora de avaliar as estreias das campeãs do mundo. Confira a seguir com o repórter Enos Monteiro. Até agora, as campeãs do mundo têm mostrado campanhas tão diversificadas quanto interessantes nesta primeira rodada da Copa. O Brasil estreou com um empate por 1-1 diante do Marrocos, em um resultado considerado abaixo das expectativas, mas contra um dos adversários mais qualificados do torneio, já que o confronto reuniu duas seleções mais conhecidas da Copa. O golaço de Vinícius Júnior evitou a derrota brasileira. Já a Alemanha teve a estreia mais impactante entre as campeãs mundiais, aplicando a maior goleada da primeira rodada e enviando um recado claro à concorrência de que pretende brigar pelo título. Se o Brasil deixou dúvidas, a Espanha produziu uma das maiores surpresas da rodada. Apontada como uma das favoritas ao título, a campeã de 2010 não conseguiu superar a defesa de Cabo Verde e ficou em um empate sem gols, resultado que já pode complicar a sua vida no grupo. Quem também saiu de campo com sensação de frustração foi o Uruguai. Bicampeã mundial, a Celeste era a favorita contra a Arábia Saudita, mas precisou buscar um empate após sair atrás no placar, e terminou a estreia com um resultado considerado decepcionante. A França, por sua vez, confirmou o status de candidata ao título.
Em um dos jogos mais aguardados da primeira fase, os franceses venceram o Senegal por 3-1, com 2 gols de Kylian Mbappé, que mais uma vez mostrou sua força em Copas do Mundo. Já a Argentina teve uma estreia de gala. Lionel Messi comandou a vitória sobre a Argélia com um hat-trick histórico, igualando o recorde de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história dos mundiais e reforçando a candidatura dos atuais campeões à defesa do título. A Inglaterra também deixou sua marca em uma das partidas mais movimentadas da rodada. Em um jogo aberto e repleto de alternâncias, o ataque inglês mostrou força, velocidade e poder de decisão, fazendo com que a seleção europeia começasse a competição com moral e reforçasse a expectativa de uma campanha longa no torneio. O fato é que o bloco das campeãs do mundo já deu uma amostra de como esta Copa pode ser imprevisível. Entre zebras, decepções, goleadas e atuações históricas, o cenário que começa a ser desenhado aponta para uma disputa de alto nível. E se essa primeira rodada serviu como indício, nos próximos capítulos do Mundial, a corrida pela taça promete se transformar em uma verdadeira guerra de tronos. Enes Monteiro, para o Diário da Copa. Comentário. A Copa do Mundo é marcada pelo encontro de diversas culturas. E quando pensamos no aspecto religioso, as diferenças são ainda maiores. Confira a seguir essa interação entre crença e campo com o repórter Fabrício Serrão. Nos jogos entre a Arábia Saudita e Uruguai, que terminou empatado em 1-1, e na goleada da Noruega por 4-1 sobre o Iraque, um detalhe chamou a atenção no protocolo inicial. As bandeiras dos países do Oriente Médio não foram estendidas no chão como de costume, mas sim erguidas por funcionários da FIFA. A medida foi tomada em respeito às tradições islâmicas. A bandeira saudita carrega a declaração de fé, Shahada, enquanto a bandeira iraquiana traz a inscrição Allahu Akbar, que significa Deus é o maior. Para os muçulmanos, colocar o símbolo de Deus no chão é considerado um ato profano e de extremo desrespeito. Por outro lado, um relatório inédito da Fundação Pontifícia revelou um dado preocupante. 14 dos 48 países participantes desta Copa têm restrições à liberdade religiosa. Isso significa que em quase um terço das nações do Mundial, milhões de pessoas convivem com perseguição ou discriminação. É o caso de países como Irã e Arábia Saudita, com regras rígidas contra minorias, e até mesmo do México, um dos anfitriões do torneio, onde o crime organizado costuma ter líderes religiosos como alvos frequentes. Por outro lado, o futebol também oferece esperança. O próprio Iraque, que enfrenta um longo histórico de discriminação religiosa, trouxe para o campo uma seleção que virou símbolo de unidade. O elenco iraquiano reúne jogadores de diferentes grupos étnicos e religiosos, incluindo 4 atletas cristãos, que representam menos de 1% da população do país. Fabrício Serrão, para o Diário da Copa. Reportagem. A República Democrática do Congo estreou com um empate na Copa do Mundo, na partida com Portugal. Duas nações opostas no campo e com construções políticas completamente diferentes. Entenda mais sobre o contexto político da República Democrática do Congo na reportagem a seguir de Bruno Goulart. Em 1974, o país hoje conhecido como República Democrática do Congo disputou sua primeira e única Copa do Mundo sob o nome de Zaire, nome imposto pelo ditador Mobutu Sese Seko, que governou o país por mais de 3 décadas e usou o futebol como vitrine de seu regime. O time perdeu os 3 jogos da fase de grupos, tomou 14 gols e não marcou nenhum. 52 anos depois, a República Democrática do Congo voltou ao Mundial e fez o que o Zaire nunca conseguiu. Em Houston, nos Estados Unidos, os Leopardos, como é conhecida a seleção congolesa, levaram um gol logo aos 6 minutos do português João Neves, um dos gols mais rápidos da Copa, mas buscaram um empate nos acréscimos do primeiro tempo com Yoan Wissa, que marcou o primeiro gol do país em Copas do Mundo. O jogo terminou em 1-1. Entre 1974 e 2026, o Congo viveu décadas de guerra. Desde 1996, os conflitos no leste do país já causaram cerca de 6 milhões de mortes. A disputa envolve grupos armados, países vizinhos, como Ruanda e Uganda, e o controle sobre reservas de minerais valiosos, como cobalto e cobre, usados na fabricação de eletrônicos e tecnologias energéticas. Mais de 7 milhões de congoleses
estão deslocados internamente e 23 milhões sofrem de insegurança alimentar. O professor de Relações Internacionais, Tanguy Bagdadi, do podcast Petit Jornal, em conversa com o economista Daniel Souza, comenta os cenários de disputa entre o grupo armado M23 e a RDC, ou seja, a República Democrática do Congo. Tem alguns anos que passa a ter presença o M23, que é um grupo de guerrilheiros de Ruanda, segundo outros países, apoiado inclusive pelo governo de Ruanda, vem tendo uma atuação dentro da República Democrática do Congo. Ao longo das últimas semanas, Daniel, a coisa ela foi escalando, a coisa foi ganhando uma importância cada vez maior, o M23 cada vez mais pressionando a República Democrática do Congo. E uma coisa que é importante dizer é que a República Democrática do Congo, Daniel, é um país muito grande, a gente vai passar a chamar esse país de RDC para simplificar, é um país muito grande em que o próprio exército, o exército do Estado, ele tem dificuldade de garantir a segurança no território como um todo. A gente está falando sobre um país, Daniel, em que há centenas de milícias, inclusive muitas delas Hutus. São grupos que muitas vezes, inclusive, receberam pessoas que participaram diretamente do genocídio em Ruanda, lá em 1994. É desse país que os Leopardos vieram disputar a Copa do Mundo de 2026. Enquanto negociações de paz seguem em curso na Suíça, a seleção congolesa resistiu até o último minuto e arrancou o empate contra Portugal. O ponto conquistado em Houston foi comemorado como uma vitória. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais FIFA, Petit Jornal, Council on Foreign Relations, Veja e o Globo. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Ouça também pelo Spotify, Deezer ou YouTube do Laborejo. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. A apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.